Enquanto eu me ajeito aqui, você já pode abrindo a sua Bíblia em 2 Timóteo, capítulo 1, porque hoje nós vamos entender como viver corajosamente e como Deus nos ajuda em alcançar esse objetivo para viver corajosamente. Eu quero fazer um exercício nesse momento. Se você já abriu a sua Bíblia, beleza? Se não abriu, deixa aí. Fecha teus olhos agora. Vamos entrar no contexto do que a gente vai estudar hoje. E se imagina lá em 62, o ano de 67, o ano 67. Fecha teus olhos e te imagina no ano de 67 e a água do mar batendo com força no casco do navio e os respingos de água caindo sobre a proa do navio que tu estás. Conforme esse navio ele vai reduzindo a velocidade enquanto ele vai passando pelo porto de Troade, em direção a Corinto. E você sente o cheiro da água, sente a umidade, aqueles respingos, aquele cheiro de água do mar. Você consegue sentir também algo estranho acontecendo no seu estômago. Você leva a mão ao estômago por causa do enjoo causado pelas ondas do mar Egeu no outono, bem no final da temporada de passeios de barco. E aí tu escuta algumas pessoas dando risada no fundo. Eles são navegadores mercantis e eles estão rindo de ti e de outros turistas que também estão passando mal, estão enjoados devido ao balanço do barco causado pelas ondas. Acontece que esses mercadores, eles têm uma experiência vasta, né? Eles já são bem antigos nessa profissão, e aí eles bebem vinho para evitar que tenham enjoo, para evitar o mal-estar nesse tipo de viagem. E parece que essa viagem vai durar um pouco mais. Talvez estivesse pensando assim, estamos quase lá, mas ela vai durar pelo menos mais uma semana. E aí, porque tu escuta eles dizendo, olha, nós vamos chegar em Roma, que é o destino de vocês daqui a uma semana, se o tempo continuar assim. E aí já começa a vir na tua cabeça, vou ter que aguentar mais uma semana esse balanço. Mas o que vem na tua cabeça também agora, quando tu pensa sobre isso, nessa situação que tu estás, vem na tua cabeça que uma pessoa ela não está nesse navio. Uma pessoa que certamente não era um marinheiro de primeira viagem como você. Não sei se daqui a pouco tu já viajou muito de barco, né? Mas essa pessoa certamente não era, porque não está no navio um dos viajantes mais famosos do primeiro século. Esse viajante, na realidade, ele está deitado em uma prisão em Roma, em condições precárias. E é a segunda vez que ele está preso, devido agora às perseguições de Nero aos cristãos. E diferente da primeira vez, agora ele está acorrentado. A primeira vez que ele foi preso, você sabe a história dele, ele ficou em uma casa alugada, em que os seus irmãos conseguiam ajudar no sustento. Ele estava prisioneiro, mas em uma casa alugada. Mas dessa vez, ele está acorrentado, em condições ruins e sozinho. E aí tu fica pensando na situação em que ele está, porque você conhece ele. E naquele calabouço gelado, com poucas esperanças de ser liberto, ele começa a escrever uma carta. Uma carta com o propósito de pedir conforto e a companhia de um amigo. Mais que um amigo, como a gente conhece o ditado, um irmão, mas mais que um irmão, um filho na fé, um pupilo, que estava nesse momento liderando a igreja de Éfeso. Inclusive, esse homem preso, ele já providenciou um substituto para que esse irmão, esse filho na fé, pudesse visitá-lo, sem se preocupar de que a igreja ficaria sem ninguém para cuidar. E esse é o contexto econômico, sociocultural. Eu não falei muito de economia, mas você ouviu que estamos na época de Nero. Esse é o contexto político, cultural, a situação em que Paulo estava quando escreveu essa carta para Timóteo. Quando ele escreveu a segunda carta e, muito provável, a última carta que ele enviou. Porque pouco tempo depois ele sofreu o seu martírio. Pouco tempo depois, lá na prisão, ele foi morto. E um dos objetivos de Paulo nessa carta é motivar Timóteo a permanecer fiel nos seus deveres. Não desanimando, não enfraquecendo, mas se reavivando e se apegando à verdade. E hoje nós também vamos poder utilizar essas palavras que são
que é a palavra de Deus escrita por Paulo e inspirada pelo Espírito Santo para entendermos como sermos motivados. E agora, já que tu estás de olho fechado, vamos orar então pedindo a Deus que nos dê direção nessa noite. Pai amado, em nome do teu Filho Jesus, que o Senhor possa nos guiar nesse momento conforme essas palavras que Paulo escreveu naquela prisão e conforme muitas outras palavras que nós veremos hoje e serão citadas que pertencem à tua palavra, Pai, a Bíblia, que é a palavra de Deus. Que o Senhor nos oriente, que teu Espírito Santo nos conduza nessa jornada para que a gente possa realmente entender como podermos viver corajosamente. Em nome de Jesus que eu oro, Pai. Amém. Muito bem, então o nosso texto, que nem eu falei para vocês, ele está na carta de 2 Timóteo, capítulo 1, uma carta escrita por Paulo enquanto estava na prisão, bem nessa época ali. Se você conseguiu sentir o balanço do mar e conseguiu sentir as ondas respingando em ti, então você vai saber que foi mais ou menos nessa época aí que Paulo escreveu. E pouco tempo depois, ele acabou sofrendo seu martírio. E o nosso texto base hoje é 2 Timóteo, capítulo 1, versículo 7. Mas eu vou dar para vocês o contexto do que Paulo escreve antes do versículo 7, para que vocês possam estar inteirados. Paulo ele inicia demonstrando quanto que Timóteo ele é importante para ele. Lembra que eu falei que o objetivo de Paulo escrever essa carta, um dos objetivos, além de motivar Timóteo e tudo mais, há outros motivos, mas era pedir para que Timóteo fosse visitá-lo para que ele pudesse ter um momento com alguém que ele tanto amava. A gente não sabe, pelo menos eu não sei, se Timóteo conseguiu chegar lá antes da morte de Paulo, mas a carta foi enviada. E ele lembra constantemente a Timóteo, nesse início, ele lembra constantemente de Timóteo em suas orações, a gente percebe isso. Inclusive, ele dá graças a Deus. No versículo 3 vocês podem ver isso. Paulo ele declara o grande desejo de ver Timóteo, nesses primeiros versículos, porque isso o encheria de alegria. Ele sabe que o fim está próximo. Mais à frente na carta, se vocês lerem a 2 Timóteo, tem 4 capítulos, é basicamente 2 páginas, uma folha da Bíblia, pelo menos na minha. Vocês vão ver que mais à frente ele diz que acredita que o fim está próximo. E ele exalta então Timóteo, o quanto que ele era importante para a sua vida, e como que o crescimento espiritual de Timóteo foi percebido. Foi percebido por Paulo, foi percebido pelas pessoas que Paulo se relacionava. E mais que isso, ele quer mostrar a Timóteo que ele precisa permanecer firme e fiel a Deus. Timóteo poderia estar naquele momento passando por algumas dificuldades. A gente não tem muita certeza o que seria, mas algumas dificuldades que pudessem fazê-lo fraquejar na fé. E aqui eu tento chutar alguma coisa, A gente não tem certeza, mas é possível que talvez ele estivesse assim, meio temeroso por causa da perseguição romana. Nero estava caindo em cima dos cristãos, perseguindo de uma forma muito forte. O domínio de Nero era cada vez maior. Também a hostilidade daqueles que participavam da igreja de Éfeso, que se ressentiam quanto à liderança de Timóteo, ou também os ataques dos falsos mestres com os sistemas sofisticados deles de engano, talvez essas coisas pudessem estar pesando nos ombros de Timóteo. E por isso Paulo exorta Timóteo, ou seja, ele motiva Timóteo, para que Timóteo pudesse reavivar a sua fé, pudesse ter um reavivamento. Porque como a gente vê então no versículo 7, que é o nosso texto base de hoje, pois Deus não nos deu espírito de covardia, mas de poder, de amor e de equilíbrio. Então Paulo fala a Timóteo tudo isso e chega. Deus não nos deu um espírito de covardia, mas de poder, de amor e de equilíbrio. E esse espírito de covardia, às vezes a gente pode pensar que é o Espírito Santo, mas não é o Espírito Santo que Paulo está falando. Não é do Espírito Santo, mas é essa ideia de um espírito de covardia no sentido assim, um caráter de covardia, uma sensação de covardia, sabe? Te deu um sentimento desse tipo, de covardia. Então ele não está falando do Espírito Santo, mas da aptidão pastoral de Timóteo, que foi dada por Deus, Deus que deu essa aptidão pastoral, inclusive foi Paulo
que ordenou ele, e pelo visto, quando a gente olha para Timóteo, carecia de uma certa confiança. Mas Deus não nos dá covardia. Isso que Paulo está falando, ele não vai dar covardia para a gente. Porque esse temor covarde, esse temor vergonhoso, ele vem de um caráter fraco e egoísta. Deus, ele não é fraco e egoísta, ele não nos direciona para esse caminho. E se Timóteo estava com medo, esse medo não estava vindo de Deus. Jesus, ele fala em João capítulo 14, versículo 27, deixo-lhes a paz, a minha paz lhes dou, não a dou como o mundo dá. Não se perturbem os seus corações. E aqui ele não encerra o versículo, porque não tinha versículo, mas encerra essa frase, não tenham medo, nem tenham medo. Por que a gente não precisa ter medo? Por que a gente não precisa se perturbar os corações? Porque Jesus nos dá a paz de Cristo. É a paz que excede todo o entendimento, assim como o seu amor. E ele não dá uma paz como o mundo dá, é uma paz diferente, então a gente não precisa ter medo. João também registrou em Apocalipse capítulo 21, versículo 8, que o lugar dos covardes e de outros pecadores é aonde que é? Vocês sabem? É no lago de fogo que arde como enxofre. Vocês derem uma olhada, tá lá. Mas os covardes, e aí tem outros pecadores. Mas ele fala dos covardes. Por quê? Por que os covardes vão para esse destino? Porque isso não provém de Deus. Deus não nos dá covardia. Deus, na verdade, nos deu um espírito que não nos deu um espírito que produz temor e covardia. Ele não nos dá isso. Ele nos dá coragem. Como que ele nos dá coragem? Já vamos entrar ali. Mas antes disso, eu quero conversar contigo, perguntar para ti, refletir um pouco. O que está te incomodando hoje? O que talvez está te fazendo temer alguma coisa? Tem alguma coisa que te faz temer o futuro? Ou temer o presente? Ou aqui e agora? Tem alguma coisa que está te fazendo temer? Tem algo que te tira a paz, ao ponto de tu não conseguir se entregar a Jesus, que é o príncipe da paz? Não consegue nem perceber que Ele é capaz de nos dar a paz? Talvez você tenha vergonha de falar do Evangelho, tem medo do que as pessoas vão pensar, o que elas vão falar. O que a gente precisa fazer é abandonar isso e entregar para Deus, porque Deus não nos deu um espírito de covardia. E voltando para Timóteo, então, o que será que estava incomodando Timóteo? O que será que estava tirando a paz de Timóteo? O que estava fazendo Timóteo temer? Será que era o reconhecimento perante a igreja? Será que era a perseguição? Será que eram os ataques das falsas doutrinas? Ou seria uma insegurança dele? A realidade é que a gente não precisa muito saber o que incomodava Timóteo, porque o foco aqui não é saber o que incomodava Timóteo. O foco aqui é que tem alguma coisa incomodando, mas Deus não nos deu um espírito de covardia. Não é esse o tipo de espírito que Deus nos dá. O que recebemos e nos tornamos quando nós nos tornamos filhos de Deus não é covardia, mas é o quê? Primeiro, poder. Primeiro ponto que ele fala, não nos deu um espírito de covardia, mas de poder, ou seja, ele nos deu um espírito de poder. E é importante citar que esse não é qualquer poder, não é o poder talvez que tu estejas imaginando, ou daqui a pouco tu estejas imaginando e acertou, está certo. A palavra usada por Paulo quando ele usa poder é algo miraculoso, é algo incrível, é algo muito poderoso. E no grego nós temos 4 palavras que são sinônimas de poder. Ou seja, quando a gente pega lá a Bíblia no grego, a gente traduz, essa palavra aqui vai ser traduzida como poder, essa outra aqui é poder também. É tudo poder, Mas elas têm significados diferentes. Então nós temos uma palavra para dar um sentido de autoridade delegada. Então eu dou poder a alguém, então eu vou usar essa palavra, autoridade que eu estou dando para alguém. Uma outra palavra usada para força física, então o poder de que alguém que é muito poderoso, ou seja, ele é muito forte, poder assim de força. Uma outra palavra que significa domínio, tem a ideia de domínio, então eu tenho poder sobre algo, eu domino algo. Essa talvez alguns devem conhecer essa palavra, inclusive, quem já jogou ou já ouviu falar do jogo God of War, Deus da Guerra. Então o nome do personagem lá que está lá o pessoal fala Kratos, mas no grego é Kratos. Kratos significa poder, que é o significado de domínio, tu dominar, ter poder. E a palavra utilizada por Paulo aqui, a palavra dunamis,
Então, ela tem um sentido que não tem nada a ver com esses outros, mas é um sentido de uma energia, uma grande força, algo muito poderoso, uma grande habilidade, algo assim que muitas vezes, quando é utilizado, é descrito como um grande poder que não vem daqui, mas esse poder está aqui na Terra, sabe? É um poder assim que é inexplicável, é um poder assim que não é, vamos dizer, força física, não é um poder de domínio, não é um poder assim que eu estou dando poder para alguém, né? Eu fiz aqui uma assinatura e agora o fulano pode me representar lá, eu dei essa autoridade para ele. Não é isso, mas é um grande poder, algo que a gente só vê aparecendo com Deus. E para a gente ilustrar esse poder, para a gente entender um pouco melhor, para não ficar talvez muito complicado, né, de entender o que é esse poder que a gente recebe. Atos 4:33, nós vemos então os apóstolos dizendo assim, com grande poder os apóstolos não, né? Lucas, né, escrevendo o que os apóstolos fizeram. Mas com grande poder, os apóstolos continuavam a testemunhar da ressurreição do Senhor Jesus e grandiosa graça estava sobre todos eles. É esse poder. De onde é que vem esse poder? Quem é que dá? Deus quem dá. Sabe onde é que Deus deu esse poder para os apóstolos? Em Atos também, capítulo 1, versículo 8. Mas receberão poder, esse poder, receberão poder quando o Espírito Santo descer sobre vocês e serão minhas testemunhas em Jerusalém, em toda a Judéia e Samaria e até os confins da terra. E olha só que interessante, esse poder que eles receberam lá em Atos 1, versículo 8, quando o Espírito Santo veio sobre eles, né, ali diz, vocês vão receber o Espírito Santo, né, e receberão esse poder, né? Mas esse poder que eles receberiam, o objetivo, o propósito, era para que eles fossem, então, usassem esse poder para propagar o Evangelho. E aí a gente chega no capítulo 4, versículo 33, então, com grande poder eles faziam o quê? Proclamavam o Evangelho. Olha só que interessante. Eles estavam cumprindo o real propósito para o qual esse poder foi dado. Eles não estavam sendo covardes, né? Deus deu um espírito de poder. Quando veio o Espírito Santo, junto com o Espírito Santo, deu essa atitude aos apóstolos. Nada de covardia, mas de poder. Para que eles pudessem, então, levar o Evangelho adiante. E foi isso que eles fizeram. Eles continuavam a testemunhar a ressurreição de Cristo. É Deus quem nos dá os recursos. E a gente só precisa usar. Às vezes a gente fica com medo de usar, porque a gente quer usar os nossos recursos. E aí a gente fica temeroso, né? A gente não quer ir adiante, não quer dar o próximo passo porque acho que não vai dar. E a gente esquece que nós temos um Deus poderoso que não nos dá um espírito de covardia, mas de poder. Jesus, ele avisou, inclusive, quando os apóstolos seriam, talvez quando eles estivessem presos, talvez eles fossem presos, que eles não seriam abandonados. Vamos ler. Eu citei ali Atos, nós vamos ler juntos Mateus 10. Abre aí na sua Bíblia. Mateus 10, 19 e 20. Mateus capítulo 10, versículos 19 e versículo 20. Mas quando os prenderem, não se preocupem quanto ao que dizer ou como dizê-lo. Naquela hora lhes será dado o que dizer, pois não serão vocês que estarão falando, mas o Espírito do Pai de vocês falará por intermédio de vocês. Olha só que interessante, nós não vamos ser abandonados quando formos presos, assim como Paulo estava preso naquele momento. Então nós não precisamos temer a perseguição, porque até mesmo quando presos, nós poderemos ser conduzidos pelo Espírito Santo para nos defender. E se ele nos conduz diante de um perigo tão grande, se até para se defender da perseguição, Deus nos dá o que falar, imagina diante de outras situações mais simples, em que nós vamos ter que testemunhar o Evangelho. Você tem vergonha do Evangelho? Você tem medo de falar o Evangelho? Tem medo de sofrer uma perseguição, uma represália? Tem medo de sofrer por seguir a Cristo? Perde as esperanças diante das aflições, das dificuldades? Lembre-se que Deus não nos deu um espírito de covardia, mas sim que nos dá poder. Esse é o espírito que Deus nos dá. E Ele também nos dá um espírito, lá no versículo 7 de 2 Timóteo 1, de amor. E esse amor, vocês já devem estar imaginando, é o amor de Deus. É o amor da escolha, o amor da vontade de amar. É o amor que tem a característica abnegar-se.
tem como característica o autossacrifício em prol dos outros. Jesus ele fala em João capítulo 13, versículo 35, que o amor é a marca do verdadeiro cristão. Quando ele diz: com isso todos saberão que vocês são meus discípulos, se vocês amarem uns aos outros. É a marca que vamos dizer assim, é essencial para o verdadeiro cristão, o amor. E todo mundo vai saber que a gente é cristão quando a gente demonstrar esse amor. João também fala, aí em 1 João, capítulo 4, versículo 8, que quem não ama não conhece a Deus. Por quê? Porque Deus é amor. Então quem não ama não está com Deus, porque quem está com Deus ama, Deus é amor. É muito simples a forma como João escreve a sua carta, 1 João. E também é Deus quem nos dá esse amor. A gente vê isso lá em Gálatas capítulo 5, né? O fruto do Espírito Santo é um dos atributos, dentre outros, dentre os 9, um deles é o amor. Inclusive algumas pessoas falam que o fruto do Espírito Santo é o amor. Aí 2 pontos, dentro desse amor, né, estão as outras coisas. Eu gosto de pensar que são todos atributos do único fruto do Espírito Santo, né? Tudo faz parte da mesma cesta. E esse amor, o amor de Cristo que excede todo o entendimento, todo o conhecimento, nós precisamos conhecer Ele. Nós precisamos conhecer esse amor para que a gente seja cheio da plenitude de Deus. Isso a gente vê lá em Efésios capítulo 3, no versículo 19. O final de Efésios capítulo 3 fala muito o que nós precisamos para viver como igreja. Se a gente quiser realmente viver como igreja, nós temos que entender e viver e aplicar à nossa vida o fim de Efésios capítulo 3 e capítulo 4. Aí nós vamos entender o que é viver de verdade. E a gente só vai ser aperfeiçoado no amor à medida que cada um fizer a sua função, à medida que a gente buscar realmente querer conhecer esse amor. E esse amor que nós recebemos de Deus para levar aos outros, não é um amor covarde. Não é covarde, na verdade, é o oposto. Abre aí, 1 João, capítulo 4. 1 João lá no final, antes de Apocalipse. 1 João 4, versículo 18. Olha só o que João fala. No amor não há medo. Ao contrário, o perfeito amor expulsa o medo, porque o medo supõe castigo. Aquele que tem medo não está aperfeiçoado no amor. Esse amor que nós recebemos de Deus não é covarde. É o oposto de covarde. O perfeito amor, que nem João fala aqui, expulsa o medo. No amor não há medo. Nós recebemos, na realidade, um Espírito que nos dá amor e que nos lembra que Deus nos ama e Deus está conosco. Que nos ajuda a amar a Deus em primeiro lugar e amar o próximo. Deus nos dá esse amor. E que é aperfeiçoado em nós para que no dia do juízo nós tenhamos confiança. Se você está olhando ali no capítulo 4, eu estou citando o que João está falando ali nos versículos, ao redor do versículo 18. É isso que ele está falando. E nós podemos confiar no amor de Deus. E aí no versículo 19, ele diz, nós só amamos porque Ele nos amou primeiro, é o que a gente cantou. Então, graças a esse amor que Ele tem por nós, nós podemos, então, ter também esse amor para levar aos outros. E esse amor não tem covardia. Deus não nos deu um espírito de covardia, mas de poder e de amor. E também de equilíbrio, né? Ele fala isso para Timóteo, de equilíbrio também. Dependendo da versão que você utiliza, vai estar equilíbrio, autocontrole, moderação. Mas essa palavra ela tem a ideia de trazer o sentido, de volta ao seu sentido, sabe? Nós temos ciência das coisas, nós temos o controle, nós temos a consciência do que nós vamos fazer, do que nós estamos fazendo. Nós temos, né, esse equilíbrio de nós realmente entendermos o que nós estamos fazendo. Não ser algo automático, não ser algo, vamos dizer assim, que a gente não tem controle. A gente só está seguindo a maré, a gente só está seguindo aí onde está indo todo mundo. E Paulo diz que Deus nos dá então um espírito que nos permite ter uma mente disciplinada, com domínio próprio e que tem suas prioridades em ordem. Paulo ele está nos dizendo isso. E isso, se a gente entender, é o oposto de covardia. Lembra que ele sempre está falando, né? Ele sempre está comparando com a covardia. Ao invés de covardia é poder, ao invés de covardia é amor, e ao invés de covardia é equilíbrio. Ele poderia simplesmente ter falado, ao invés de covardia ele dá a coragem, que é o oposto, mas não, ele fala mais. Olha, tudo isso te faz ser corajoso, e tudo isso vem de Deus, porque é Deus que está dando.
né? E a covardia, ela gera desordem, ela gera confusão. O equilíbrio não, é ao contrário. Nós precisamos entender qual que é a nossa posição perante Deus. Deus tem que ser a prioridade nas nossas vidas. Nós precisamos ter controle, principalmente sobre os nossos pensamentos. Os nossos pensamentos, eles muitas vezes nos traem, porque só da gente pensar em pecar, nós já estamos pecando, né? Quando a gente vê lá no Sermão do Monte, em Mateus capítulo 5, nos versículos 21 ao 28, nós vemos que ele fala, olha, se você pensar em adulterar, já adulterou. E Tiago fala também que o pecado, ele nasce na nossa mente. E aí ele diz, ó, ele vai, né, gerando até que ele dá a luz ao pecado, né? A gente vai, né, desenvolvendo isso na nossa mente. Então começa tudo na nossa mente. Então nós precisamos tomar cuidado com o que a gente pensa. Por isso, antes da gente pensar nas coisas pecaminosas, na nossa carne, ou deixar a nossa mente sem controle algum, nós precisamos ter controle e pensar nas coisas do alto. Né? Paulo fala isso lá em Colossenses 3, no versículo 2. Pensem nas coisas do alto. Mais que isso, em Filipenses, capítulo 4, o 6, muita gente lembra, né? Não andeis ansiosos por coisa alguma. Daí, no 8, ele nos diz o que a gente tem que pensar. Ele diz que a gente tem que pensar em tudo que for verdadeiro, tudo que for nobre, tudo que for correto, tudo que for puro, que for amável, que for de boa fama, que for excelente, que for digno de louvor. Se tiver isso, a gente pode pensar. Agora, se não tem coisas assim, esses atributos, né? Ou se não forem as coisas do alto, se a gente não estiver pensando em Deus, se a gente estiver deixando a nossa mente voar por aí, ou a gente deixa a nossa mente viver aquilo que a mídia nos coloca, aí a gente não tem controle nenhum, não tem equilíbrio nenhum. E aí a gente daqui a pouco está caindo no pecado. Nós precisamos ter clareza na forma como a gente vive, para que a gente possa deixar-se encher pelo Espírito Santo, para que Ele nos conduza. E a gente não viva uma vida anestesiada, uma vida influenciada negativamente pelas coisas do mundo. Né? Paulo fala lá em Efésios 5, não vos embriagueis com vinho. Antes, né, deixem-se encher pelo Espírito Santo. Então essa que é a ideia. Essa que é a ideia, que a gente possa realmente deixar o Espírito Santo tomar conta dos nossos pensamentos, do nosso coração, da nossa vida. Que a gente pense nas coisas do alto. Porque se a gente se concentra na soberania e nos propósitos perfeitos de Deus, nós podemos ter um controle da nossa vida com sabedoria e confiança que agradam a Deus em qualquer situação. Em qualquer situação. Indiferente da situação que a gente se meter. A gente não precisa temer a situação. A gente não precisa se acovardar, porque a gente sabe que Deus está junto conosco e nós sabemos que temos equilíbrio, nós temos, né, a direção correta, nós sabemos para onde ir. Onde estão os seus pensamentos? No que você tem pensado? O que tem guiado os teus pensamentos? Você tem o controle da sua vida para entregar a Deus tudo? Ou você está sendo influenciado pela carne? Está sendo influenciado pela mídia, pelas séries, pelos filmes, pelas notícias, né, sendo influenciado talvez pelas redes sociais, pelos prazeres que o mundo tem a te oferecer. O que tem te influenciado? Como é que está o teu Instagram e o teu WhatsApp? O que rola lá? O que está te influenciando? O que tu está deixando entrar? Né? O que tu tem deixado te influenciar que te faz buscar mais ainda essas coisas? Eu só tenho uma coisa para dizer nesse momento. Entregue-se e viva para Deus. Que Ele vai te dar esse equilíbrio. Não viva uma vida de medo, sem equilíbrio algum. Uma vida temendo que você pode ser pego fazendo alguma coisa errada. Porque isso não é viver com equilíbrio. Isso é viver de uma forma covarde. Porque você está tentando, né, lutar com isso sem deixar o Espírito Santo te ajudar. E vai ser muito difícil e vai ser complicado. Lembre-se sempre, Deus não nos dá um espírito de covardia, mas de amor, de poder e de equilíbrio. Né? Na Bíblia está de poder, de amor e de equilíbrio. Eu quero ler com vocês os versículos que seguem. O versículo 8, 2 Timóteo 1, o 12 e o 14. O versículo 8 diz assim: portanto, não se envergonhe de testemunhar do Senhor, nem de mim, que sou prisioneiro dele.
mas suporte comigo os meus sofrimentos pelo Evangelho, segundo o poder de Deus. Pula para o 12. Por essa causa também sofro, mas não me envergonho, porque sei em quem tenho crido e estou bem certo de que Ele é poderoso para guardar o que lhe confiei até aquele dia. E o 14. Quanto ao que lhe foi confiado, guarde-o por meio do Espírito Santo que habita em nós. E esse final aqui, né? Ele é capaz de guardar o que foi confiado até o dia da sua volta, né? Até o dia em que Jesus voltar. Guarde isso que te foi confiado, né? Guarde isso, esse evangelho. Então lembra lá de Paulo no início que a gente, né, ficou imaginando Paulo naquela prisão, Paulo sozinho na prisão, abandonado por muitos dos seus amigos. Ele relembra carinhosamente o encorajamento que ele recebeu da fé sincera de Timóteo. Ele relembra nesse momento. E Paulo, ele consegue motivar Timóteo, mesmo preso, mesmo sofrendo, mesmo entendendo que o seu fim está próximo, ele consegue motivar Timóteo a manter-se fiel e não deixar que nada desmotive ele. Porque o que vem de Deus é maior que qualquer coisa nesse mundo. Paulo entendia isso e Paulo estava preso. Paulo tinha sofrido muito por causa das perseguições. Ele tinha sofrido chicotadas, apedrejamento, tinha sido surrado, tinha sido preso, né, mais de uma vez. Mas ele estava contente. Ele estava contente, ele não se incomodava porque ele estava sofrendo por Jesus. Ele sabia que ele estava sofrendo por Cristo e sabia que isso valia a pena. Ele não estava sofrendo lá porque ele sonegou imposto e foi preso. Ele não estava sofrendo lá porque ele roubou, porque ele matou alguém. Ele não estava sofrendo porque ele foi olhar coisas que não devia ou foi mexer com pessoas que não devia. Ele não estava lá sofrendo por fazer mal às pessoas, mas ele estava sofrendo simplesmente pelo fato que ele era um seguidor de Cristo e ele não negou Cristo. E ele sabia que isso valia a pena. Valia a pena sofrer. Ele se alegrava e exortava Timóteo também a nunca se envergonhar do Evangelho. Nunca se envergonhar da fé que lhe foi concedida. Da fé que ele recebeu lá com a mãe e a avó, né? Está no início ali, no versículo 5. A fé que primeiro habitou na sua avó Lloyd e na sua mãe Eunice, né? E depois foi habitar nele. E Paulo reconhecia isso. Nunca se envergonhe. Nós também nunca devemos nos envergonhar do Evangelho. Nós precisamos estar prontos com coragem para testemunhar o nosso Senhor e, talvez, se caso aconteça, sofrer por Ele, se for necessário. E talvez a gente não vai ser preso hoje por seguir a Cristo. O nosso país tem liberdade religiosa. Mas talvez alguém vai dar risada da gente. Talvez alguém vai querer forçar a gente a fazer alguma coisa. E a gente vai ter que ser corajoso e dizer que não. A gente vai ter que demonstrar esse poder que nós temos, essa autoridade perante Deus e poder dizer não para o pecado. E demonstrar o amor que nós temos a Deus e dizer não para o pecado. Ter equilíbrio e saber que aquilo é errado e dizer não para aquilo. Em vez de nós nos sentirmos inseguros por sermos cristãos, nós temos que confessar a nossa fé de maneira convicta, assim como Paulo. Ele diz no versículo 12, não me envergonho, porque sei em quem tenho crido, e estou bem certo de que Ele é poderoso para guardar o que lhe confiei até aquele dia da sua volta. Não me envergonho, porque sei em quem tenho crido. Eu não me envergonho, porque eu sei quem é Jesus Cristo. E eu vou guardar esse evangelho. Eu vou guardar a palavra dele. Eu vou ser fiel até o dia da sua volta. Nós temos que guardar essa verdade. É uma verdade preciosa. É um tesouro sem valor. E nós temos o Espírito Santo habitando em cada um de nós. Então nós só precisamos ser fiéis a Cristo. Ele nunca vai nos deixar sozinhos. Lembra do que ele disse, até mesmo se você estiver em apuros, o Espírito Santo vai te dar as palavras certas para falar. Eu não duvido que Paulo tinha as palavras certas para falar com o Espírito Santo conduzindo ele, porque no meio da prisão lá, numa das prisões dele, ele conseguiu evangelizar o carcereiro e a família. Pensa, o cara preso, evangelizou o carcereiro. Vamos abrir em Romanos 8,15 para a gente finalizar, para a gente encerrar por hoje.
E a gente cantou que o Espírito Santo, ele é bem-vindo em nossas vidas, ele é bem-vindo aqui. E a gente precisa realmente do Espírito Santo para nos conduzir. E Romanos capítulo 8, versículo 15, diz: pois vocês não receberam um espírito que os escravize. Olha só, não é só que um espírito de covardia, mas inclusive um espírito que nos escraviza. A gente não recebeu isso. Não receberam um espírito que os escravize para novamente temerem, mas receberam o Espírito Santo de Deus, o Espírito que os torna filhos por adoção, por meio do qual clamamos Abba, Pai. A gente não recebeu um Espírito para continuar temendo, mas nós recebemos o Espírito Santo de Deus, pelo qual nós podemos inclusive chamar Deus de Pai, Abba, Pai. E se Deus é o nosso Pai, vocês acham que Ele vai nos abandonar? Vocês acham que Ele vai deixar a gente assim de qualquer jeito? Ele entregou o seu Filho para morrer por cada um de nós. E Ele nos deu um Espírito para que a gente não precisasse mais temer, mas que a gente tivesse, então, coragem. Que a gente tivesse, então, o Espírito que Ele nos deu, um Espírito de poder, de amor e de equilíbrio. Vamos orar para que esse Espírito de Deus e também essas atitudes possam ser realidade em nossas vidas, para que a gente não tenha mais medo, não tenha mais temor, a gente não viva mais uma vida assim. Senhor Deus, em nome do Teu Filho Jesus, nós Te agradecemos por essa noite em que nós podemos nos reunir, mesmo diante de tantos cuidados necessários, Pai. Mas a gente sabe que a gente não precisa temer nada. A gente precisa obedecer, sim. A gente precisa fazer a coisa certa. Mas não precisamos temer as aflições, as dificuldades. E principalmente, Pai, a gente não precisa temer o pecado. Temer, quando a gente estiver diante dele, temer dizer não para o pecado. A gente tem que dizer não. A gente precisa ter coragem de dizer não para o pecado. Porque o Senhor nos dá poder para dizer. Nos dá amor para nos lembrar quem que tem que ser a nossa prioridade na nossa vida. E nos dá equilíbrio também para que a gente possa entender a quem estamos servindo. Então, Pai, nos ajude a realmente sermos corajosos diante das situações que acontecem em nossas vidas. Para que a gente realmente possa permanecer fiel. A gente possa ter uma fé reavivada. Assim como Paulo clamava e exortava Timóteo a ter. Que a gente possa se sentir motivado a isso. Nós tivemos um ano complicado. Para alguns, talvez mais difícil, talvez mais pesado. Mas o Senhor nunca nos abandonou durante esse ano. E que nesse final de ano a gente possa dobrar a nossa fé. A gente possa realmente restaurar. A gente possa estar mais próximo de Ti. E que o ano que vem a gente possa permanecer da mesma forma. Crescendo, amadurecendo e Te buscando cada vez mais, Pai. Que a gente possa realmente lembrar que o Senhor está conosco. Em nome de Jesus que eu oro. Amém.